Eu sou Rosisca Darcy e esse é o terceiro episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Nesse podcast, você conhece um pouco melhor 12 autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia. Criadores de obras singulares e, ao mesmo tempo, fundamentais da literatura brasileira, e que, por meio dela, se fizeram imortais. Em cada episódio, você vai ouvir trechos do depoimento concedido por eles quando ingressaram na Academia Brasileira de Letras. E nessas conversas, nós vamos chegar mais perto de cada um deles e descobrir quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes peculiares de suas trajetórias a partir deles mesmos. No terceiro episódio, nós vamos ouvir o depoimento de Cleonice Berardinelli, para quem tudo nascia no ensino. Fruto de duas famílias de realidades socioeconômicas distintas. O pai, 18º filho de uma família humilde sergipana, e a mãe, filha de uma família carioca com maior poder aquisitivo. Cleonice acreditava que seu nascimento, rápido e destemido, tinha determinado o fluxo com o qual as coisas aconteceriam em sua vida. E ela deixou os caminhos se trilharem, por mais que fossem repletos de rupturas. Amante da música, não fossem as mudanças de cidade, provocadas pelo ofício militar do pai, teria seguido carreira. Depois, já em sua trajetória nas letras, viu outros planos serem desmanchados pela jornada paterna. Até mesmo o teatro passou pelo seu caminho, antes de se embanhar na educação. Em 2009, Cleonice foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 8, número esse que para ela era envolto por um misticismo persistente, do qual ela não se absteve e que ela destaca em seu depoimento. Muito dedicada à educação, Cleonice se preocupava não apenas com a melhor forma de lecionar, mas também com construir laços com seus alunos, laços que ela manteve por toda a vida. Ela entendia que tudo o que fazia começava na sala de aula. Já na academia, se dedicava à pauta da educação e se dedicava aos projetos que envolviam o ensino. Cleonice era apaixonada por arte. Tinha uma habilidade única para compor sonetos. Mas de agora em diante, você ouve a própria Cleonice. Meu nome de solteira era Cleonice Coutinho Ceroa da Mota. Meu nome de casada, por extenso, é Cleonice Ceroa da Mota Berardinelli. Mas eu uso, em geral, para assinar, porque é muito comprido, uso apenas meu nome e o nome de meu marido, Berardinelli. E outro dia estava brincando com alguém que me dizia: mas então você gostou mesmo desta cadeira número 8? Eu disse: gostei, eu sou marcada pelo 8, veja lá. Nasci no dia 28/8 de 1916, que é 2 vezes 8. Não é curioso? Meu marido fazia anos no dia 16 de janeiro, 16 também, marcado. Então, há uma série de 16 e de 8 que parece que me traziam para este lugar onde eu estou muito feliz. Meu pai era Emídio Ceroa da Mota, sergipano, nascido em Sergipe, de toda uma família sergipana. E minha mãe, Rosina Moraes Coutinho, Lima de Moraes Coutinho, aliás. E era de uma família carioca, de origem portuguesa, aliás, ambos visivelmente de origem portuguesa,
E do lado de minha mãe, eu sei um pouco mais, porque era uma família de nível social bastante elevado. Enquanto que meu pai era um menino simples do interior de Sergipe e que era o 18º da minha pobre avó. Como o papai, aos 13 anos, foi trazido de lá por um dos meus tios mais velhos, que era já oficial do Exército, matriculou-se no colégio militar, depois na escola militar, depois no curso dentro do Exército, fez todos os cursos que era possível fazer, inclusive engenharia, e foi um oficial que se distinguiu no meio dos seus pares. Do outro lado, do lado materno da minha avó, era uma família de juristas, no tempo em que ser um jurista era realmente alguma coisa que dava muito orgulho à família. Na minha vinda ao mundo aconteceu alguma coisa que parece que já me marcava para o destino que eu teria. Naqueles tempos longínquos, não havia hospitais para onde se levassem as parturientes. E então, quando minha mãe disse a meu pai, estou sentindo as dores do parto, acho que já dá para chamar a parteira. E papai saiu, disse que a parteira morava perto. E quando ele voltou e pôs a chave na porta, eu chorei. Eu já tinha resolvido o problema sozinha. Portanto, eu estava marcada para ter muitos problemas a resolver e enfrentá-los. O meu jardim da infância foi em casa. Mamãe e papai começaram a ensinar. Eu era mais velha, fui a primeira que aprendi. E então, eu, por volta dos 4 anos, eu comecei a querer ler as coisas. E mamãe contava que era uma latinha de canela que eu pegava e começava a perguntar que letras eram aquelas. E comecei a juntar as letras e a juntar e ler as palavras. E logo me interessei, me deram livrinhos e eu comecei a ler. Então, aos 4 anos, eu lia, segundo os pais, que em geral são corujas, eu lia bastante bem. E me interessei, nunca mais parei de ler. Só com 8 anos é que eu entrei para o colégio. Mas já entrei lá em cima. Por quê? Em casa eu aprendi português, matemática, história, geografia, as matérias do curso primário daquele tempo. Então eu já entrei numa classe que eu não sei mais que número era, mas eu nunca andei nas primeiríssimas classes do colégio. A minha memória me traz um colégio onde nós éramos felizes e alegres, o uniforme era uma saia bordô, toda preguiada, com uma blusinha branca, com um babadinho na gola. Era um lugar alegre, a professora era jovem e bonita, o que impressiona muito os alunos. Muito, né? E era muito boa e gostava muito de mim, então era um amor recíproco. Meu primeiro colégio só me deixou uma lembrança muito boa. A vida me foi levando. É uma coisa curiosa isto. A vida me levava e, em determinado momento, me cortava a passagem. E eu pensava, bom, agora não vou fazer mais nada do que eu queria. Porque a minha primeira inclinação, você vai achar graça, era a matemática. Eu tinha paixão pela matemática. E posso dizer com orgulho que fiz todo o meu curso ginasial, como se dizia antigamente, tirando 10 em matemática. Hoje em dia, existe curso de matemática, mas não havia. Tinha que estudar engenharia. Eu digo, pois estudo engenharia. Meu avô não é engenheiro, meu pai também não fez engenharia, pois então eu estudo engenharia. E cheguei até a começar a preparar-me para o vestibular de engenharia. Paralelamente à matemática, eu era absolutamente apaixonada pela música. Continua a ser uma paixão platônica, mas era uma paixão realmente correspondida, porque eu tocava piano e tinha um grande professor que era Oscar Lorenzo Fernandes. Opa. E então, eu era aluna dele até os 18 anos, e um dia ele me veio dizer que tinha acabado de fundar o Conservatório Brasileiro de Música, que ainda está aí. Eu disse, que bom, professor, o senhor queria tanto.
Ele disse, pois é, e quero que você vá trabalhar comigo. Cheguei a casa, imaginem bem com que alvoroço e com que alegria. E contando a história, eu vi que as caras da família não estavam participando. E nós éramos muito, muito unidos, muito participantes. O que era bom para um, era bom para todos. E então, minha mãe, coitada, que era sempre a que acabava tendo de dizer as coisas desagradáveis, virou-se para mim e disse, minha filha, seu pai foi transferido para São Paulo. Nós viajamos amanhã. E eu fiquei lá no meu canto, curtindo a minha tristeza. Mas a literatura foi-me imposta. Eu acho que um ficcionista dificilmente inventaria uma história tão cheia de peripécias. Bom, então, aí nessa altura fomos para São Paulo. Entrei num colégio excelente, talvez o melhor liceu, chamava-se Liceu Nacional Rio Branco. Com essa coisa de estar sempre mudando de colégio, etc., eu não tinha um curso regular. Eu fazia o curso, mudava de colégio. No novo colégio me faziam umas provas. Eu era sempre boa em português e matemática. Então a prova era só nisso. Então me punham lá em cima. Daí a pouco viam que eu não podia ficar ali porque eu não tinha curso oficializado. Me punham para baixo. Então, enfim, eu estava chegando ao fim sem ter um diploma válido. Por isso estava fazendo umas vantagens que criaram para alguém que era protegido de alguém, e eu entrei nesta onda e aproveitei e fiz o tal exame que se chamava Artigo 100. E o meu diretor foi assistir a minha última prova. Ficou lá na sala, assistiu a prova, o professor entregou a ele o papel onde tinha posto as notas, e ele me disse assim, venha comigo, é hora do almoço, os funcionários estão almoçando, eu mesmo vou datilografar o seu certificado. E entregou-me o papel e disse assim, agora vá matricular-se na Faculdade de Filosofia. E eu disse, professor, o senhor se engana, eu não tenho uma mente filosófica. Ele disse, mas não é para fazer filosofia, é para fazer letras, para isso que a senhora nasceu. Eu me ri, agradeci e saí, e fui para casa. Não reagi, não disse nada contra, só fui contra estudar filosofia. Mas letras, aceitei. Eu cheguei a casa, estavam começando a almoçar, porque sabiam que eu já estava chegando. E eu cheguei e disse, bom, olhem cá, está aqui, mamãe, está aqui o certificado. Sabe o que o professor Salles disse? Que agora eu vou me matricular numa faculdade de filosofia, onde se estudam letras, para ser professora. Mamãe levantou a cabeça e disse, aí está, minha filha, uma profissão para uma moça. Vira-se para meu pai, que ela chamava sempre pelo sobrenome, Ceroa, vá matricular esta menina depois do almoço. Entrei e fiz o curso. E como tudo que eu faço, eu fiz a sério. E fui muito boa aluna. E tive um professor, que eu digo até hoje, que é o professor, com todas as maiúsculas, em caixa alta, Fidelino de Figueiredo. Era um homem cultíssimo, era um português insurrecto contra Salazar, por isso foi expatriado, viajou, andou pelos Estados Unidos, pela Europa e veio para o Brasil para pegar a cadeira de literatura portuguesa de que ele foi o primeiro professor. Tinha uma ternura paterna por mim e era uma pessoa realmente muito delicada de sentimentos. Quando o Fidelino de Figueiredo me disse que estava me convidando para ser assistente dele, e eu cheguei à casa e a mamãe outra vez, corajosa, semana que vem estamos viajando. Para mim era definitivo, eu tinha perdido tudo. Mas vim e comecei. E chegando ao Rio, eu me senti outra vez aquela sensação de estar fora do seu espaço. Eu não conhecia mais ninguém. Eu tinha estado num ginásio na Zona Norte, aliás, um excelente ginásio que ainda existe, chamado Escola Brasileira de São Cristóvão. Mas aqui naquela desorganização de quem não era aluno oficial e estudava separado, era uma coisa meio complicada. Mas, enfim,
Fiquei lá esse tempo todo e voltei para São Paulo. Então, os meus colegas moravam todos na Zona Norte. Quando eu vim de lá, eu vim para Botafogo. Não sabia mais o endereço dos colegas. Eu era uma pessoa perdida, assim, um barquinho no meio do oceano, sem saber para que lado voltasse. Afinal, eu disse, não, eu tenho que trabalhar. E conversando com uma amiga, que era irmã de minha tia, por afinidade, eu disse, ela era professora, eu disse, você não me arranja uns alunos particulares? Ela disse, você quer? Eu disse, mas é tudo que eu mais quero, eu quero trabalhar. Até hoje eu nunca trabalhei, eu só estudei. E só sou sustentada por meu pai. Acho que chegou o momento de eu também ganhar algum dinheiro e até ajudar. Ela me arranjou 2 alunas na Urca. Uma eu perdi de vista no meio do caminho, mas a outra continua minha amiga e estava lá na posse. Tivemos uma amizade comprida, longa, e eu dei aulas a ela. Ela só estudava em casa, porque o pai era muito severo, não deixava, ela nunca foi ao colégio. E então, mas muito inteligente, ela queria aprender. Então ele trazia professores particulares para dentro de casa. E eu fui uma delas, por sorte. Nessa altura, eu queria muito também dar aulas em colégio. E aí, estava dando aulas num colégio, Colégio São Paulo, que existe ainda hoje em Ipanema. Comecei a dar aulas lá, gostei muito. Minha primeira experiência de dar aulas em sala de aula, e fui dar aulas no Melo e Souza. E dando aulas no Melo e Souza, um dos meus colegas professores era estudante de letras ainda. E um dia, conversando comigo, conversei e disse a ele que nós tínhamos feito teatro em São Paulo, teatro no Universitário, e que eu tinha representado Molière no original. Ele me disse, Cleonice, você gostaria de representar outra vez? Eu disse, mas é o que eu mais gostaria. Nessa altura eu estava fazendo doutorado, então eu era aluna da faculdade também. Podia fazer parte do grupo dos alunos da faculdade. E fui. E eu lhe digo, de vez em quando eu penso nisso, se naquele tempo ser atriz fosse uma coisa tão bem aceita como hoje em dia, eu não sei se eu... Para que lado eu tinha aprendido. Na Faculdade de Letras, eu criei uma equipe que era considerada pelos alunos a melhor equipe de professores da faculdade. E olhe que a faculdade tem gente muito boa, mas eu me lembro que era uma coisa que me dava muita satisfação. Quando eu cruzava num corredor com um menino, um rapaz, uma moça, que dizia, professora, posso falar um instantinho? Eu disse, pode, meu filho, é claro. E ele dizia assim, é para lhe dar parabéns. Eu disse, por quê? Não estou fazendo anos? Ele disse, não, é pela equipe que a senhora criou aqui. E era gente porque eu escolhia cada ano o melhor da turma. Eu acho que foi a coisa mais ampla e positiva e duradoura que eu consegui fazer. Eu sou extrovertida, eu sou animada, eu sou bem-humorada. Isto não é uma atitude preparada porque estou fazendo uma entrevista. Eu estou conversando com você como eu conversaria com um amigo qualquer que viesse conversar comigo e me fazer perguntas. Meus alunos, de um modo geral, eles são muito íntimos meus. Então, agora, vou dar um exemplo. Nesta quarta-feira, eu não pude, porque um dos meus colegas da Federal completava 40 anos de professor. E foi ele quem me saudou quando eu completei 50, porque ele era um dos meus alunos melhores, mais antigos, foi me orientando, etc. Então, eu mandei um e-mail circular para os alunos todos, explicando que o meu colega, Jorge Fernandes da Silveira, era uma pessoa que merecia que eu não desse uma aula, mas que eu não queria também ficar em falta com eles. Fazia uma consulta. Vocês aceitam dar uma aula no feriado? Na minha casa, e brinquei com eles, com direito ao almoço? Todos concordaram, menos um,
desolado porque ia viajar com a família. Ah, meu Deus. E então, que aliás estava na posse, esse rapazinho. Sem estar voluntariamente provocando alguma coisa, eu crio uma situação de estarmos todos muito à vontade. Eu gosto de escrever e gosto de ler o que escrevo, mas, em geral, no início de tudo que eu faço está o magistério. Quer dizer, um artigo que eu escrevo começou na sala de aula, num curso que eu dei, numa aula que eu dei. Então, aquilo se transforma numa conferência. Aquela conferência se transforma num texto escrito e depois vai fazer parte de um livro de estudos sobre um autor. Por que tão tarde? E eu respondi a essa pergunta no meu discurso, porque eu já tinha sido perguntada antes e então encaminhei a minha fala para isso. E contei aos presentes que um poeta do século XVI, chamado Sá de Miranda, um dia, já de avançada idade, aproximou-se da mulher que ele há muito tempo desejava para sua mulher e pediu-a em casamento. E que ela teria respondido: Senhor, por que tão tarde? A explicação era timidez, porque me pareceu ouvir uma pergunta geral: Senhora, por que tão tarde? E lhes respondo, então, diretamente, porque sempre fui tímida quando me parecia que eu estava pretendendo alto demais. Mas acho que foi mais uma outra. É que para eu entrar era preciso que alguém morresse. Quer dizer, é uma coisa triste. Tanto que eu tentei outra vez, quando foi a Zélia Gattai. Eu mandei a carta e no dia seguinte, quando acordei, pensei, eu me candidatei? Ah, mas não. Mandei a outra carta dizendo que a minha atitude não implicava de maneira nenhuma nenhum demérito para a instituição, longe de mim, mas que, como dizem os franceses, souvent femme varie. Eu de ontem para hoje variei. E esta agora é a minha postura. E não entrei. Mas quando chegou agora desta vez, acabei entrando mesmo. Entrou. Eu não tinha a menor noção de como se entrava. Mas recebi de um dos meus atuais confrades, de quem eu gosto muito, que é o Murilo Melo Filho, umas folhas nas quais ele me dizia quais eram os degraus, digamos, que eu tinha de percorrer. E eu fiquei muito grata, porque eu não sabia nada. Mas também, claro, que os meus meninos, também me telefonavam, me diziam, tem que mandar um telegrama para os 39 outros. Depois disso, me disseram que eu devia mandar uma cartinha, que era mais delicado, mandar uma cartinha tão discreta quanto eu quisesse. Eu mandei o mais discreta possível, sem não pedir voto a ninguém. Depois disso, eu acho que o principal já estava feito e não fiz mais nada. Eu acho que o mais marcante foi a diferença entre a minha expectativa e a realidade que eu encontrei. Eu imaginei, enquanto estava lá fechada naquela salinha, em companhia do meu ex-aluno Afonso Arinos, que me ia apresentar, do presidente da casa, e quem mais estava lá, acho que Ana Maria Machado, estávamos todos ali, fechadinhos, e eu imaginava, quando chegar à sala, vou encontrar meia dúzia de pessoas, um pouco mais, porque a minha família veio. Mas quando cheguei à sala, aí foi realmente a expectativa, felizmente, foi frustrada, porque eu encontrei uma sala cheia de caras simpáticas, sorridentes, muito bom. Eu não quero me julgar tão poderosa que eu possa dar uma grande colaboração, mas darei o máximo que eu puder. E confesso aqui que eu não gostaria
ou não gostarei de fazer parte de alguma coisa assim, administrativa, burocrática. Mas, fora disso, se precisarem de alguma coisa que esteja na área do ensino da literatura, do ensino universitário, eu gostaria de participar, desde que não tenha uma espécie de uma escravidão a um cargo. Do que eu não gosto é de qualquer coisa que não seja ética. Primeira coisa, drasticamente, eu sou dura. Posso até entender, perdoar diante de circunstâncias, mas não gosto. E não gosto, portanto, de nenhum tipo de falsidade. Gosto muito de cinema, gosto muito de teatro e sou apaixonada por música. Bons concertos, boas óperas que não se veem mais, infelizmente. Vi muita boa ópera nos meus tempos de mocinha. Nós íamos, me lembro, o papai comprava as assinaturas das matinês na galeria. Subíamos aquelas escadas todas, íamos lá para cima, mais em São Paulo do que até no Rio. Mas também eram excepcionais. Era Tito Skipper, era Beniamino Digli, era Cláudia Múcio. Era o que havia de mais fino na arte. E também vi, naquele tempo, os maiores pianistas. Rubinstein, Brailovsky, Alfred Cortot. Maravilhosos. Leio ficção portuguesa. Há um autor de quem eu consigo ler todos os livros, José Saramago. Engraçado, eu não tive nem o primeiro embate que todos têm com aquela maneira de não pontuar quase, de fazer as linhas maciças, etc. Eu acho que como eu sempre fui, antes de ser professora de literatura portuguesa, eu fui professora de português, eu sempre me habituei a explicar aos alunos, a estudar análise, a analisar os textos, a analisar as frases, etc. Então, acho que a falta da pontuação não era uma falta para mim, porque eu pontuava automaticamente por minha conta. E também, como gosto muito dele pessoalmente, é um amigo. Poesia eu escrevi em menina. E com 7 anos eu escrevi os primeiros versinhos. Medidos, rimados direitinho e tal. Depois parei. Depois, um pouco mais velha, já por volta dos 12 ou 13, já não sei bem, meu pai viajava muito a serviço. E eu gostava imenso do meu pai. Sentia muita falta dele. Então, quando ele voltava, ele já sabia. Quando nos sentávamos à mesa, ele levantava o prato, embaixo do prato tinha um soneto, metia-me nos sonetos. E sempre tive uma coisa, é uma dádiva de Deus, eu tenho ouvido. Então, eu não preciso contar os versos nos dedos, claro, posso aprimorar contando, mas não preciso, eu sinto imediatamente. Então, fiz traduções de poesia medieval para português moderno, tenho 30 canções que ficaram, segundo Manuel Bandeira, muito boas. Com Bandeira, não só era uma amizade muito boa, mas nós éramos colegas como professores da mesma faculdade. Ele foi professor da faculdade. Então, convivíamos nos dias de aula, tínhamos os mesmos alunos, e a Drummond já era um pouco mais cerimoniosa. Com Manuel não era nada cerimonioso. Zuenir é uma paixão de pessoa, um encanto, e foi meu aluno há bastante tempo. E sempre ficamos amigos, conservamos essa amizade. Até que um dia, quando eu fiz 90 anos, abro o jornal de manhã e dou com aquele escândalo A Divina Cléo. Eu liguei para ele e disse assim, Zuenir, você não está exagerando um pouco, não? Não, está certo, é assim que tem que ser. Então tá bem, então fico feliz, se você acha. Começou aos 32 anos. Até então, eu nunca tinha tido um namorado. Acredita isso?
Eu era tão ocupada no trabalho, nas coisas, e nos sobrinhos, eu tinha os sobrinhos que eram filhos da minha irmã, eram quase que filhos, que eu não ficava sempre tão ocupada. Mas, aos 32 anos, eu descobri um italiano mais teimoso do que eu e casei. E me considerei uma mulher bem casada. Estou satisfeitíssima com o que Deus me deu. Conseguiu. Acho que eu, de vez em quando, tenho umas conversas com Deus. Duas coisas que eu digo a Ele. Gosto de viver, gosto da vida que me dá. Enquanto estiver assim, pode deixar-me ficar por aqui, porque ainda sou útil e amo tanto os que me amam e os que estão junto de mim. Adoro meus netos, meus bisnetos. É uma paixão total. Então, enquanto eu estiver por aqui, eu vou sentir o calor do amor deles, eles vão sentir o meu, eu vou ser útil. Vou ser útil ainda, estou sendo útil aos meus alunos, aos meus orientandos, etc, etc. No dia em que eu começar a atrapalhar as coisas, leve-me, que eu vou ficar muito satisfeita. Tudo que fiz, tirando algumas coisas erradas que fiz naturalmente, algumas de que eu tive consciência e me arrependi, mas, de um modo geral, eu acho que tudo valeu a pena. Difícil pensar e resumir, porque, como eu mostrei agora, a minha vida é tão feita de coisas encaixadas umas nas outras que é difícil eu saltar para resumir. Uma professora de literatura portuguesa da universidade, que é, além disso, e em decorrência disso, uma escritora, uma ensaísta, né? Uma vida longa, muito mais longa do que eu jamais supus que um dia eu tivesse, nunca tinha pensado que iria viver tanto, mas uma vida que tem sido vivida com muita satisfação, derramando muito amor e recebendo em troca. O Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras, em parceria com o Estúdio Novelo. O presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira. Eu sou Rosisca Darcy, ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras. Eu também coordeno o projeto desses podcasts. Os depoimentos fazem parte do arquivo Múcio Leão, da ABL, dirigido pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. A pesquisa foi de Maria Oliveira, o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão. A produção é da Ashley Calvo. A direção de locução é de Evelyn Argenta. A edição dos depoimentos foi feita pela Luísa Silvestrini. O desenho de som é da Mariana Leão. A trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot. A mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound. A produção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é de Juliana Jäger. A responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro. A identidade visual é da Academia Brasileira de Letras. Até o próximo episódio.